Aí você foi lá, colocou os seus dados de nascimento no software que calcula mapa astral. Curiosa para ver qual era seu signo de Vênus, a Lua, o ascendente, né? E o que aconteceu é que saiu aquele círculo, né? Cheio de risquinho, e símbolos ininteligíveis que você nunca tinha visto na sua vida. E se você é das minhas, faça você mesma. Você foi lá, leu uns livros, viu uns vídeos, ficou horas e horas e horas em fóruns de astrologia na internet, na tentativa de entender o que tudo aquilo queria dizer. Acontece que o volume de informações contido no mapa astral é massivo. E além disso, tem uma hierarquia inerente às informações. E foi pensando nisso que eu comecei essa série de vídeos, onde eu vou falar sobre como se delineia um mapa astral, como astrólogo tradicional. E como a astrologia tradicional está começando a pegar agora, tem relativamente pouco conteúdo sobre isso, então achei que ia ser interessante ter essa conversa. E antes de ir para os detalhes práticos mesmo, eu quero discutir um pouco a teoria por trás do mapa astral, né? Da delineação do mapa astral. Porque o que o astrólogo decide incluir ou deixar de incluir na interpretação dele de um mapa astral é reflexo de como ele encara filosoficamente o indivíduo, o universo e o mapa da astral, né, o céu de nascimento que conecta essas duas entidades. Então, no episódio de hoje, eu vou tratar alguns assuntos aqui. Primeiro, eu vou discutir a justificativa filosófica e teórica que explica por que o céu sob o qual você nasceu vai falar de você, da qualidade do seu destino e do seu propósito. Não é uma crendice, não é viés psicológico, existe uma explicação bem convincente por trás disso. Aí eu vou abordar um pouco as diferenças de como um astrólogo moderno e um astrólogo tradicional vão encarar um mapa astral, porque é completamente diferente. Para isso, eu vou ter que abordar o tema mundi, que é um mapa simbólico e hipotético da criação do universo, porque é desse mapa que derivam vários dos conceitos que fazem a astrologia ser a astrologia. Eu vou falar um pouco também do determinismo, né, na astrologia, se os astros inclinam, mas não obrigam, se eles não determinam, né? Porque algumas pessoas parecem encarar a astrologia como um tipo de prisão ou obrigatoriedade. E a gente vai ter essa conversa, se é assim ou não. Se só porque tá no céu você é obrigado a alguma coisa ou não. No mundo de hoje, como a gente tem muitas ferramentas tecnológicas à nossa disposição, eu também preciso ter a conversa com você sobre as diferenças entre um mapa gerado por software, inclusive de inteligência artificial, e um mapa feito por um astrólogo de carne e osso, né? Quais são as vantagens e as desvantagens de cada abordagem. E daí, finalmente, eu vou falar um pouco de como eu, como astróloga profissional, fatio um mapa, né? Tipo assim, a pessoa vem pra mim, me dá os dados dela, me paga para interpretar o mapa dela. O que eu faço com isso? Eu vou falar um pouco disso, só que daí, no próximo vídeo, é que eu vou pegar o exemplo de uma pessoa, de um mapa que existe, e vou demonstrar na prática como eu faço isso. E na parte 3, eu vou pegar os parans de estrelas fixas, que é um assunto super interessante, que pouquíssima gente conhece ainda no Brasil, e que eu acho fundamental para uma delineação completa de mapa natal, porque todo mundo conhece as conjunções de estrelas fixas, que eu incluo na minha leitura de mapa astral. Os parans, como às vezes tem muitas estrelas em parans com um determinado planeta, às vezes não dá tempo de ter essa conversa na leitura de mapa astral, que a minha já é super longa, né? Então é por isso que eu quis deixar a parte, mas eu quis incluir porque eu acho bem relevante. Tem post disso no meu blog, vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos começar. A ideia de que o céu do seu nascimento diz alguma coisa sobre você, a sua vida, irrita bastante os céticos. Inclusive, eles gostam de calcular o empuxo, a influência gravitacional, por exemplo, de Plutão sobre a Terra, para demonstrar que ela é infinitesimal e desprezível, e, portanto, a astrologia tem que ser uma palhaçada, ridícula, pseudociência.
Só que nenhum astrólogo sério diz que os planetas influenciam você. Porque não é uma correlação de influência, é uma correlação de correspondência. Por quê? O Aristóteles, lá na Grécia Antiga, propunha que a arquitetura do universo era composta de esferas. A primeira esfera, o primum mobile, literalmente, o primeiro móvel, que assim, a esfera é imóvel, mas é de onde provém todo o movimento que anima as esferas celestes. É o mundo das ideias do Platão, sabe? É de onde parte, tipo, os arquétipos, os ideais, né? A princípio, o espírito humano existia ali, em plena união com o seu espírito guardião, seu Agathos Daimon, o Ori, o sagrado anjo guardião. Eu vou ter essa conversa outro dia. E daí, para vir aqui na Terra, no mundo material, o seu espírito, ele se despediu do seu espírito guardião e ele veio pelos planos, pelas esferas celestes, das estrelas fixas, do Saturno, do Júpiter, assim sucessivamente. Até que na esfera lunar, que é a esfera mais próxima aqui da Terra, né, que traduz a luz de todas essas esferas para o nosso plano material, você veio para cá. E foi nesse processo que o seu mapa foi tecido. Em cada esfera, os espíritos ali das estrelas, dos planetas, foram, digamos, deixando a contribuição deles com você. Foram deixando um toque com você, para você poder existir aqui nesse plano material. Então é por isso que você tem seu mapa astral. Então, assim, eu acho que é intelectualmente desonesto chamar a astrologia de pseudociência, quando na verdade ela é só uma aplicação da filosofia. E daí você pode até decidir que esses filósofos gregos antigos são supersticiosos, são os místicos, mas é melhor do que discutir com revistinha de horóscopo inventado. Acontece que muita gente tem essa concepção meio equivocada da astrologia, em parte por causa do discurso da astrologia pop, que é o que predomina, né? Tipo, esses horóscopos para signo solar, que qualquer pessoa razoável vai desconfiar um pouco, né, do sentido que isso faz ou deixa de fazer. E acontece o seguinte, vamos falar da história da astrologia então. Ela começa ali na Mesopotâmia, bem nos primórdios da antiguidade, ela é praticamente tão antiga quanto a civilização. E ela começa como astrologia mundana. Os astrólogos, os primeiros astrólogos, a preocupação deles era se o rei ia cair, se ele ia viver, se ia ter guerra, pestilência, se a colheita ia dar certo ou não. Problemas meio básicos, né, sobre a sobrevivência de uma civilização. Demorou um pouco para alguém olhar para uma pessoa, um indivíduo, e falar: nossa, será que o céu sob o qual essa pessoa nasce tem alguma coisa a ver com as qualidades dela e da vida dela, né? E por muito tempo, tipo, eu tô falando até meio século XVII, assim, a astrologia foi indistinguível da astronomia. Inclusive, esses grandes astrólogos aí, tipo Kepler, Copérnico, eles chegaram a ser astrólogos da corte. Todos eles eram astrólogos. Imperador Augusto era astrólogo. A Elizabeth I tinha um astrólogo da corte. A Catarina de Medici tinha um astrólogo da corte. Aliás, a família Medici empregou o Marsilio Ficino, que era um astromago. Tipo, ele fazia talismã, ele era médico, ele fazia, tipo, remediações astrológicas. Tem os livros dele, né? Os 3 livros da vida. Então, assim, a astrologia não era só pièce de résistance de qualquer corte que se prezasse, civilizada. Tô falando só de Ocidente, tá? Como também era parte fundamental da instrução mínima. Tinha o trivium, né? O quadrivium. Tinha lógica, retórica, gramática, música e astrologia. Só que na escola eles chamam de astronomia, como se fosse outra coisa, sabe? E daí, né, com o advento da ciência mais cartesiana, assim, o paradigma cientificista, fez a astrologia ser relegada, tipo, ao ostracismo, sabe? Ela virou um tipo de palhaçada mesmo. E assim, ela sofreu um certo tipo de perseguição e muitos dos materiais que já tinham sido perdidos na antiguidade, tipo assim, o que sobrou do que se perdeu na antiguidade terminou de ser exterminado, né? E daí vem esse revival, tipo, essa pequena renascença da astrologia, meio que no começo ali do século XX. Só que num contexto
espiritual marcado por colonialismo e apropriação cultural. Tinha gente falando ali que tinha mestre tibetano sem nunca ter botado os pés no Tibete. Outra conversa para outro dia. Mas assim... Então o que aconteceu? Esse período, né, da história da humanidade tinha muito aquele viés psicológico, né? Foi meio aquela época de Napoleon Hill, de pensamento positivo, Emile Coué, né? Tipo, de autossugestão. Então a astrologia tomou esse viés comportamental, psicológico. E como as pessoas não necessariamente sabiam o mapa inteiro delas, o ascendente, que é de onde você lê um horóscopo, do ascendente. Mas todo mundo sabe o dia que nasceu, sabe o signo solar, um asterisco, eu já chego lá. Inventaram essa aberração que é a astrologia baseada em signo solar. E daí o que acontece? É ótimo para vender revistinha, jornal, horóscopo, mas não é muito preciso por vários motivos. Primeiro, que a pessoa, como eu tô falando, é o ascendente. O ascendente é de onde você faz um horóscopo. Segundo, se a pessoa nasceu à noite, a lua e o signo lunar vão representar mais ela do que o sol e o signo solar. Terceiro, o sol, quando ele não muda de signo meia-noite do dia em que ele muda de signo, como muita gente pensa, porque elas não sabem melhor, tipo, elas não tiveram uma instrução melhor. Aí o que acontece? Tem muita gente que nasce no dia que o sol troca de signo e ela pensa que ela tem um sol em um signo, até que ela vai lá e faz o cálculo no software e ela descobre que na verdade ela é de outro signo. Tem gente que fica brava até com astrólogo, tá? Não me pergunte como eu sei. Então, assim, esse viés comportamental, psicológico, ele meio que joga a criança fora junto com a água do banho, porque ele existe na astrologia tradicional, só que, por exemplo, casa 7. Na astrologia moderna, a tendência é olhar para ela de uma perspectiva assim, como você encara seus relacionamentos, suas parcerias. Na astrologia tradicional, isso também é o caso, assim como o tipo de pessoa que você atrai, o tipo de pessoa com quem você faz parceria, a qualidade dos seus relacionamentos. Por exemplo, a posição do regente da sua 7 vai determinar o tipo de lugar em que você encontra pessoas com quem você faz parcerias e relacionamentos, entendeu? E, finalmente, outra diferença enorme é o sistema de casas. Então, vamos lá. O pessoal abre o software e o padrão costuma ser Placidus ou outro sistema quadrante. Aí eu acho que o pessoal pensa que os gregos não sabiam calcular sistemas de casas quadrantes, eles usavam casas inteiras por isso, coitados, porque eles eram burros. Eles sabiam calcular a curvatura da Terra, mas eles não sabiam calcular o sistema de casa quadrante. Isso não poderia ser mais longe da verdade. Inclusive, um dos sistemas de casa quadrante se chama Porfírio, que é usado no CoStar. Porfírio era um astrólogo e filósofo grego da antiguidade, tá? O que acontece é que eles usavam os dois. Só que eles usavam o sistema quadrante como um sistema secundário. Eles colocavam ele em cima do mapa calculado com casas inteiras como um conceito assim complementar. E é essa conversa que vai levar a gente para o tema Mundi, que é o mapa hipotético, conceitual da concepção do universo que eu estava falando. Porque, vamos lá, a gente vai fazer esse passeio para o Egito Antigo, porque para os egípcios o signo de Câncer era o escaravelho, né, o Kéfera, que era a origem e a fonte da vida. Então, o ascendente, né, desse tema Mundi vai ser 15 de Câncer. Câncer é o signo disposto pela Lua, é o trono da Lua, né? E aí, ali pertinho, vai ter o Leão, que é o signo do Sol. Então, os luminares, o que doam e regulam a vida, estão ali nessa posição, tipo, próxima do ascendente. Em seguida, adjacente a esses dois, você encontra os signos de Mercúrio, né? Virgem e Gêmeos, que tá ali logo em seguida na ordem caldaica. Aí, em seguida aos signos de Mercúrio, você vai encontrar os signos de Vênus, né? Que tá na ordem, Touro e Libra, e assim sucessivamente, Marte, Júpiter, até que o Saturno ficou ali com os signos do fundão do zodíaco, né? Os lugares gelados, escuros, isolados, longe dos luminares.
E é assim que foram distribuídos os domicílios, né? E é isso que, tipo, reflete o sistema de casas inteiras. Inclusive, assim, as modalidades e tal. E isso também derruba por terra outra invenção da astrologia moderna, que é colocar o Urano como regente de Aquário e o Netuno como regente de Peixes e o Plutão como regente de Áries. Ah, não, espera! Apesar de estar na ordem, não tem lógica conceitual, né? Porque Plutão tem nada a ver com Áries. Aí a gente colocou ele onde? Em Escorpião. Uma decisão arbitrária tomada por uns astrólogos ali num congresso, tipo em 1929. Então, assim, os transaturninos, esses três aí, os astrólogos tradicionais costumam levar eles em consideração em análises, tipo, mundanas, né? Porque eles têm essa vocação coletiva. Como provavelmente as pessoas que nasceram nos anos antes e depois de você vão ter os mesmos posicionamentos de transaturninos, eles não falam muito de você pessoalmente. E alguns astrólogos tradicionais vão argumentar que, como o mapa é um fractal, os temas que esses planetas poderiam estar falando também vão estar sendo mencionados por outros posicionamentos tradicionais na carta. E é verdade, isso acontece mesmo. Eu sou pragmática. E eu acredito que esse negócio tá ali no céu, ele existe, ele faz coisas. E eu percebo que se o transaturnino tá muito perto, eu tô falando de 2 graus, de um ângulo ou de um planeta no seu mapa, ele vai fazer alguma coisa. Você vai ser uma pessoa com uma vibe meio alienígena, tipo, você vai ser meio diferente aí da sociedade, do coletivo. E ao mesmo tempo, os temas coletivos, tipo, eventos coletivos, eles vão ter uma influência maior do que a média na sua vida. Por causa disso, eu vou delinear eles, quando eles tocarem esse mapa assim, eu vou ter essa conversa com você. Mas isso é uma anomalia minha, tá? O astrólogo tradicional médio não vai ter essa conversa com você. Bom, e aí? Os astros mandam na sua vida? Por exemplo, vamos falar de horóscopo. Pra mim, horóscopo é tipo previsão do tempo, sabe? Você pode decidir se você sai de casa com guarda-chuva ou não, mas não existe a astropolícia obrigando você a fazer determinada coisa porque o céu tá assim ou assado. Você decide, é um instrumento, você usa nos seus termos ou nem isso. E o mapa, ele é um feixe de possibilidades arquetípicas. Tem essa discussão desde a antiguidade, sabe? E até onde eu sei, o consenso dos astrólogos, é uma coisa rara, astrólogo chegar em consenso, tá? É que dá pra saber a natureza arquetípica de um evento, de um acontecimento que vai ter na sua vida pelos astros. Mas não dá pra saber exatamente qual vai ser a manifestação concreta desse evento. E a mesma coisa se aplica aos posicionamentos natais. Por exemplo, Sol na 12. Uma pessoa que tem Sol na 12, ela pode ter uma inclinação ao isolamento, ela pode ter uma tendência à depressão e ela pode ser um imã de inimigos ocultos. E assim, como eu falei, muitos textos astrológicos foram perdidos. Por exemplo, no incêndio da Alexandria, que é uma coisa que me faz perder o sono se eu ficar pensando. E nessas perseguições aí que teve ao longo da história. Mas assim, eu não sei se existe em algum lugar, alguma coisa na astrologia, se já existiu, que contemple o que eu chamo que é o mistério da trajetória da alma humana. Porque, por exemplo, Mozart, gênio da música. Não é possível que não tenha pelo menos tipo 10 pessoas que nasceram com exatamente o mesmo mapa dele ao redor do mundo. Por que só o Mozart foi Mozart? Sendo que algumas pessoas iam ter aquele mapa. Por que só o Einstein foi o Einstein? Tem que ter alguma coisa sobre a pessoa que nem o mapa contempla. Eu tenho essa teoria, sabe? Tipo assim, tem alguma coisa sobre... Eu acredito em reencarnação, por exemplo. Talvez alguma coisa sobre a trajetória daquele espírito, sobre o Agathos Daimon daquele espírito, que talvez não dê pra ver na astrologia, pelo menos na astrologia que a gente conhece hoje. E, de qualquer maneira, não existiria espaço para magia num universo perfeitamente determinista, certo? E dentro da tradição astrológica, existe muito espaço para magia. Existe magia astrológica,
Eu gosto particularmente ali dos neoplatônicos, tipo iâmbicos lá do século VIII, mais ou menos, que defendiam praticamente assim que pelas práticas de teurgia, de magia astrológica, era possível refinar tanto o próprio espírito que você meio que podia transcender a sua promessa natal. Que isso é uma conversa que existe. E segundo eles é possível. Eu ainda não cheguei lá. Pra mim é só teoria até agora. E isso é possível porque o céu tá vivo, né? Porque como eu falei, são espíritos, tipo, não são luzes distantes, frias e indiferentes. Os espíritos celestes existem e eles são cheios de consciência e de intenção. Agora eu vou falar do software versus astrólogo. Eu já comprei mapa de software, eu tive uma boa experiência, tipo, eu comprei o do Personari faz muitos anos e, tipo, foi bem legal, gostei bastante. O custo-benefício é muito bom, eu acho que essa é a principal vantagem. E é rápido, tipo, sai ali na hora, porque o astrólogo precisa de um tempinho, né? E assim, ele vai listar, tipo, seus posicionamentos por signo, casa, os aspectos. Mas o que ele não faz, e um astrólogo humano consegue, um bom, né? É juntar o Lé com o Cré. É tecer a narrativa de todos aqueles posicionamentos juntos. Porque o mapa é uma coisa em que o todo é maior do que a soma das partes. E tem uma sinergia entre as coisas que um software... Eu nunca vi uma delineação de software que consiga entender isso. Por exemplo, um planeta em detrimento vai se comportar de uma maneira diferente do padrão social para aquele planeta. Só que o planeta do qual ele dispõe, o planeta que mora ali na casa dele, também. Eu nunca vi um software que sabe disso, entendeu? E vamos falar de IA. Por algum motivo, IA alucina com astrologia. Tipo assim, você põe um mapa no GPT e o mapa tem lua em peixes, ele vai falar lua em aquário. Um dia eu tava tentando escrever lá o post da astrologia de 2025, eu tava com preguiça de ficar consultando a tabela de efemérides. Aí eu falei, fala pra mim quando vai ser o ingresso solar em Áries. Ele falou uma data bizarra. Eu falei, não. Peguei o PDF da tabela de efemérides, botei no chat, falei, fala pra mim. Falou errado de novo. Então, assim, eu não tenho medo de perder trabalho pro GPT, porque quem quer o mapa de GPT não vai pagar o astrólogo. E além disso, tem o fator humano da consulta, sabe? Tipo, a pessoa, às vezes ela tá ali se vendo refletido na arquitetura celeste e ela tem vontade de falar. É mais ou menos como uma terapia. Tipo, eu não sou psicóloga, tá? Não tenho essa formação, mas eu preciso da pessoa falar, daquela, sei lá, da conversa dela. E às vezes a consulta vai até longe por causa disso, sabe? Aqueles tempos lá que eu coloquei de consulta no site é meio uma mentira. Porque aquilo ali só funciona se a pessoa, tipo, fala muito pouco. Se ela quiser bater um papo, falar da vida dela, a consulta passa de 4 horas, assim. Não tô exagerando, é o meu padrão. E, tipo, eu até queria poder usar a IA pra automatizar algumas coisas do meu trabalho, me ajudar a fazer conteúdo. Impossível, cara. Então, quando eu falo que não funciona, que é grotesco, eu juro pra você que não é despeito, tá? Eu vou ter que fazer um adendo pra falar de astrólogos que vendem mapa por gravação ou em texto escrito, porque eu acho que é muito bom poder ter essa troca ali ao vivo, de você poder perguntar das coisas, fazer seus comentários na hora que a conversa está acontecendo. Eu acho que nada substitui isso. A astrologia é uma ciência de Mercúrio, que é o patrono da dialética, por excelência. Então, assim, eu não acho que compensa comprar mapa assim, tipo, gravado de astrólogo. Se você quer isso, tipo, compra o do Personari. Tipo, compra o de software, que pelo menos o custo-benefício é bom, sabe? Chegamos aqui no meu corte de diretor, onde eu vou falar como que eu pego um mapa e como que eu fatio ele. Pra mim, interpretar um mapa é um tipo de ritual, sabe? Eu falo, o meu trabalho é meu sacerdócio. E o mapa, pra mim, é um ritual, porque tem o seu daimon, tem os espíritos celestes do seu mapa. E pra mim, tipo, mexer no seu mapa é lidar com todos eles. Pra mim, sabe, a minha consulta vai sendo vela, eu ponho óleo essencial, eu faço toda uma preparação de ambiente aqui, enfim. Muitos astrólogos gostam de dar um tempinho ruminando o mapa, tipo... Eu faço isso também. Tem gente que é super afobada, que agenda pro dia seguinte. Gente do céu.
Não é assim que funciona, tá? Dá uns dias com o mapa, deixa o inconsciente ruminar aquilo ali, eu acho que é super legal. E daí quando eu sento pra fazer, assim, todo astrólogo começa pelo ascendente. Eu não conheço um astrólogo que não comece pelo ascendente. Por quê? O ascendente é o ponto onde o espírito, ou o céu, né, o espírito, tocou a terra ou a matéria no momento em que você nasceu. Então, esse ponto fala de você, da qualidade do seu destino, do seu corpo, daquilo que você corporifica. É o ponto mais importante da carta. Tudo que tem no seu mapa vai responder ao ascendente. Tudo que acontece, acontece dentro do filtro do ascendente. Então, por exemplo, eu tenho ascendente em Capricórnio. Eu tenho várias coisas no meu mapa que não tem nada a ver com Capricórnio, mas elas todas acontecem dentro da égide do Capricórnio, entendeu? Bom, se algum planeta exalta no ascendente, eu vou delinear ele junto com o regente do ascendente, porque você é o ascendente, o regente do ascendente, o corregente do ascendente quando tem. Se tiver planeta ou lote na casa 1, também eu vou delinear isso como você. Estrelas fixas em conjunção com grau do ascendente, regente do ascendente, corregente, o que tiver ali, vou delinear também. E quando eu olho para o mapa, eu também olho para as técnicas de timing, porque você tem uma promessa natal, só que ela não está inteiramente ativa o tempo todo. Partes dela vão estar ativas em determinados momentos. Então, assim, técnicas que eu uso. Profecção, a partir do ascendente, do luminar de Seita. Então vai ter 2 casas do seu mapa que vão estar ativas e troca quando você faz aniversário. Revolução solar, aqui você tá, aqui você vai estar. Eu vou olhar também, tipo, por cima. Trânsitos de Júpiter e Saturno, porque são os mais lentos, são mais relevantes. Dependendo, porque assim, quando você agenda a consulta comigo, eu vou perguntar se tem alguma coisa em especial que você quer ver. Dependendo, eu vou olhar a técnica de timing de outras coisas relevantes para isso também. E eu vou olhar a lua progredida. Eu vou dar uma olhada nas progressões também, se tiver alguma coisa gritando ali, eu vou falar. Dependendo, eu posso olhar o lançamento zodiacal dos lotes. Tem outras técnicas de timing, como Fridária, direções, que também são excelentes. É que, assim, são tantas. E o astrólogo, às vezes, tem que fazer a escolha, assim, de limitar, né? Quais que ele vai usar, quais que ele não vai. A escolha acaba sendo meio pessoal, eu acho que vai do gosto um pouco de cada astrólogo. E tá tudo certo. Depois que a gente tem toda essa conversa sobre quem é você, o ascendente e tal, eu vou passar pro Sol. Eu vou falar da Lua, vou falar da fase lunar, vou falar da fase lunar progredida, porque a primeira vai dar pistas sobre a natureza, tipo as qualidades da sua vida e de você, e a segunda do seu momento. Eu vou falar do lote da fortuna, porque eu acho ele super importante. Na astrologia moderna, o pessoal pensa nele como um tipo de lugar de boa sorte. Isso não é bem isso. A fortuna, na astrologia tradicional, é tipo a roda da fortuna do tarô, sabe, que sobe e desce, tipo as circunstâncias da vida, sobre as quais você não tem muito controle, que às vezes é sorte, mas às vezes é azar. É isso. E na astrologia tradicional, esse lote, sendo o lote lunar, porque cada planeta tem um lote, tá? São os lotes herméticos. Outra conversa para outro dia. Ele fala dos seus instintos, do seu corpo, das suas circunstâncias, daquilo sobre o que você não tem controle, e é considerado um ascendente alternativo. De fato, regente do lote da fortuna, ele fala de você quase tanto quanto o regente do ascendente. Então eu acho ele super importante, costuma funcionar. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma cliente que uma vez me falou assim: todo mundo fala que eu tenho vibe de tal signo e eu não tenho nada nele. Só tinha o lote da fortuna. E daí eu vou interpretando o resto por ordem, assim, tipo Vênus, Marte. Eu vou falar de signo, casa, dos aspectos. E daí, se tiver alguma coisa que a pessoa pediu em especial, por exemplo, eu falo muito de propósito, de daimon, e o pessoal pede bastante isso, né? Então, às vezes eu trago, tipo, o lote do espírito, Almutem Figuris, que é o guardião da carta, estrela de ascensão heliacal, longa história. Mas é isso. E daí, é claro, a gente vai conversando, por quê? Porque os planetas, eles regem as casas, por isso que eu gosto de ir pelos planetas. Então por exemplo, a pessoa quer falar de carreira. Vou falar da casa 10, do meio de céu, blá, blá, blá. E
todas as informações que eu preciso sobre essas partes da carta vão estar contidas nos planetas que regem elas. E é por isso que eu gosto de fazer isso. Então é isso que eu tinha pra te falar nesse vídeo. No próximo, como eu falei, eu vou interpretar um mapa ao vivaço. Eu só queria encerrar dizendo que eu virei astróloga por vários motivos. E o principal, eu acho, foi um vídeo do Astrology Podcast com o Chris Brennan e a Claire Moon sobre ser astrólogo profissional. E o Chris falou, tipo assim, você só aprende astrologia quando você vira astrólogo profissional. Porque você pode fazer todos os cursos, ler todos os livros, estudar, mas isso só te leva a um certo ponto. Porque você precisa ver a astrologia acontecendo ali, tipo, na vida, sabe? Pra aprender. E é verdade. Ele tava coberto de razão. E foi isso que me deixou mordido, doente, porque eu sou obcecada, alucinada, ensandecida por astrologia. Eu precisava aprender direito. Tipo, eu preciso, tipo, enxergar dentro do crânio do demiurgo. Você sabe tudo, o que vai acontecer, o que tá acontecendo, como é a pessoa, tipo, é insano. Então é isso, vem comigo que é sucesso. E me conta nos comentários se tem algum mapa que você gostaria de me ver interpretando, porque eu acho que eu escolhi o mapa que eu vou fazer no próximo vídeo, mas às vezes eu mudo de ideia.